Nós estamos dentro da campanha, estou pronto. E fala assim para seu amigo, ou para o seu irmão, né? Para o seu irmão, não fique alarmado. Eu quero que você pense rápido no que costuma espantar você, alarmar você. Eu sei que nos últimos dias nós temos tido notícias que nos alarmou, que nos espantou. Mas eu acho que por um momento é natural você levar um susto. Você ficar alarmado por alguma situação que parece que vem como uma onda, um tsunami que você não vai conseguir dar conta. Só que você precisa lembrar de um versículo que está lá nos Salmos, que ele diz assim, onde o salmista fala assim, o justo não teme mais notícias. E eu vejo assim como nós precisamos amadurecer, porque nós tememos muito as más notícias que nos chegam. E é interessante, é que a gente nem procura, né, a gente não sabe nem o conteúdo inteiro da situação, e aquilo já atemoriza a gente, já nos desestrutura, a gente já perde o chão, já se desespera, já quase arranca o cabelo. Só que o salmista fala assim, o justo não teme mais notícia, porque o coração dele está firme, confiante no Senhor. E isso, as más notícias, elas são boas para nós verificarmos se o nosso coração está firme, confiante no Senhor. Porque é uma coisa que você tem que lembrar também, e eu tenho que lembrar todos os dias, que Deus é bom, e que em todo tempo Ele é bom. Gosto muito quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que em Deus não há variação de pessoa, de que Deus não há variação. Sabe o que dizer isso? Deus não muda com as circunstâncias, Deus não muda com o tempo. A gente esquece isso, a gente esquece que quem nós somos. Paulo há pouco lembrou que nós somos filhos de Deus. A gente esquece que Deus tem por nós o mesmo amor que Ele tem por Jesus. Aí quando você olha para você e fala, mas é verdade isso? É só ler João 17, que você vai ver que Deus tem o mesmo amor que Ele tem por Jesus. Não muda em nada o amor que Ele tem por nós e o amor que Ele tem por Jesus. Eu estou falando isso porque você pode pensar, mas Jesus é perfeito, eu ainda sou imperfeito. Mas você e eu já somos filhos de Deus. Fala comigo assim, treinamento. Queridos, essa ficha precisa cair. Você e eu estamos em treinamento. E o treinamento não é para dias melhores. O treinamento é para dias piores. Tudo que tem nos acontecido nos últimos dias, nos últimos tempos, né, desde o ano 2020, 2021, que são anos singulares, que traz muita incerteza, que trouxe muita incerteza, tudo isso faz parte de treinamento. E é interessante, né? Que nós queremos viver sempre num estado pleno de equilíbrio. Nós queremos viver sempre num estado pleno de paz, de alegria. Mas isso não é a vida real. Isso é o mundo cor-de-rosa de Alice. Não é a vida real. A vida real não é assim. Ah, mas eu estou em Deus. Observa bem, quando acontecem sucessivamente situações ruins, alguns costumam dizer, acho que Deus esqueceu de mim. Quanto mais eu faço, eu não consigo entender, quanto mais eu faço, as coisas só pioram. Fala comigo, treinamento, querido, treinamento. As coisas pioram. Existia um personagem que fala assim, como é que é? As coisas pioram para melhorar, né? Mas talvez as circunstâncias não melhoram. Quem melhora é você, mas não as circunstâncias.
é interessante que quando você melhora, parece que as circunstâncias melhoram, né? E as circunstâncias não melhoram. Quem melhorou foi você. Não foram as circunstâncias. A questão é que você começa a ter um outro olhar daquela circunstância. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aliás, versículo 12. Eu vou usar a nova Almeida atualizada, tá? A NAA. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz aí: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Para aí. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não tem nada, segundo o que Pedro está escrevendo, não existe nada de extraordinário acontecendo. E ele diz claramente: não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a prová-lo. Fala comigo assim: fogo. A Bíblia fala que a Bíblia fala lá nos evangelhos, sobre Jesus, que nós vamos ser salgados pelo fogo. O fogo, as provações, elas vêm para afirmar os princípios de Deus na sua e na minha vida. É aquela situação. As provas, as dificuldades vêm para afirmar os princípios de Deus na sua vida. Se você diz eu digo eu confio em Deus, então a situação vem para provar se você realmente confia em Deus. Lá em Deuteronômio 8, é interessante que Moisés escreve lá, e Deus falando através de Moisés, ele fala assim: o deserto teve um propósito do povo de Israel. Sabe qual era o propósito do deserto? Saber o que estava no coração daquele povo, se eles guardariam ou não os mandamentos de Deus. A prova, esse fogo estranho que Pedro fala, tem uma razão: trazer à luz o que está no seu coração, no meu coração. Nesses dias de dificuldade, eu quero que você olhe para você e veja como é que você agiu, o que você falou, como você se comportou. Aí é hora de eu me esconder. Agora não é hora de eu dar a cara, agora é hora de eu me esconder. Que raio de crente você é? Porque agora é hora de ser crente. Agora é hora de se conduzir como tal. Como tal. Nessa hora a minha mãe era assim. Dona Enilia Cabral Rangel, saudades. A minha mãe era assim. Ela fazia tudo para não arranjar uma confusão, mas quando entrava na confusão, ela não arredava o pé, né? Eu tenho isso, eu posso dizer que eu tenho isso da minha mãe. Eu sou paz, amor, mas não mexa comigo, porque aí eu enfrento, aí eu falo: não, agora eu tenho que me expressar de alguma forma. Eu tenho que falar o que eu penso de alguma forma. Quando eu tenho algum desentendimento com a Ana Maria, e que ela vem pedir perdão para mim, ela fala assim: meu bem, me perdoa por isso assim, 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 assim. Eu falei: tá bom, está perdoada. Mas ela falou assim: pera lá, eu não acabei de perdoar. Você não acabou de dizer que está me perdoando, mas eu preciso falar. Porque se eu não falar, eu não consigo perdoar direito. Então eu preciso falar, eu preciso botar para fora. Então uma coisa que você precisa ter no coração e na mente, querido: não existe nada estranho acontecendo, mas é Deus provando o nosso coração. É Deus trazendo fogo para firmar em você e em mim o caráter de Cristo. É Deus trazendo fogo
para afirmar em você e em mim aquilo que você diz crer de Deus e da sua palavra. Versículo 13. Vamos começar a partir do versículo 12 de novo, para poder o pensamento não ficar partido. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se de alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, você se alegre exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são o quê, gente? Bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então aqui está dizendo claramente que nós vou falar com nenhum personagem, que nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, gente. Lembra que Jesus fala, lembrando de novo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, ele ainda vai fazer uma ressalva agora no versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, para você que está nos acompanhando pela internet. Se você pensa que você vai ter algum tipo de aplauso do mundo, das pessoas que não têm relacionamento com Deus, das pessoas que não o conhecem, não o experimentaram como nós o experimentamos. Se você pensa que você vai ter aplausos por crer em casamento, por crer na família, por acreditar que um homem ou uma mulher pode ficar casado até que a morte os separe, por acreditar que homem é homem, mulher é mulher. Se você pensa que o fato de nós acreditarmos no que a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. São princípios de Deus, eu creio. Você crê? Todos nós, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós, vou formular diferente. A maioria de nós, não podemos generalizar, mas a maioria de nós, temos um preconceito. O que é ter um preconceito? É um conceito antecipado sobre alguma coisa. Concorda? Por exemplo, uma vez alguém chegou para mim e falou assim: eu te achava muito chato. Mas na mesma noite, 2 pessoas falaram isso para mim, que me achavam chato. Eu falei: e agora? Continua me achando chato? Não. Eu descobri que você não é chato, mas ele tinha um pré-conceito sobre mim, que eu era chato. Eu te achava muito sério. Aí descobriu que eu não sou uma pessoa carrancuda. Ele tinha um preconceito sobre mim. Então, eu quero dizer para vocês que hoje as pessoas têm muito preconceito em relação a nós, em relação à Bíblia, em relação à fé que nós professamos. Gente, isso é natural, até que, quando alguém me conhece, quando eu conheço alguém melhor, eu passo a ter um conceito diferenciado daquela pessoa. Não é verdade isso? É verdade isso, gente. Então, assim, eu quero que você pense nisso. A Bíblia fala claramente: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Isso quer dizer que eu, por exemplo,
chegou um momento que nós ficamos, que ser crente, ser cristão, virou moda. Plantal se converteu, né? Era grande notícia, Plantal se converteu. Eu lembro que quando eu me converti, era como se eu tivesse pego lepra. Sabe? Os meus amigos ficaram assim, mas Washington, por que você fez isso? Ficou louco, não sei o que lá. Quando você andava com a Bíblia, as pessoas chamavam, lá vai o Bíblia. Não era isso. Aí nós estamos entrando num outro momento do que significa ser cristão. E você precisa entender que porque nós professamos a fé que nós professamos, nós vamos sofrer. Observa bem o versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Fala comigo, dias difíceis. Observa que aqui diz que o juízo começa pela casa de Deus. O fogo vai arder mais forte, é aqui, é no nosso meio. É em nós que nos dizemos, que falamos e professamos a fé que professamos. Sabe por quê? É aquela situação, é para saber quem é e quem não é. Antigamente, quando você comprava arroz, você não colocava já o arroz direto no fogo, não. Você tinha que escolher, né? Quantos viveram isso? Né? Você não viveu isso? Tá. Vivemos isso, né? Comprava o feijão, tinha que fazer a mesma coisa, né? Tinha que escolher o feijão, a mesma coisa. Né? Agora não, você compra o feijão, já direto no fogo, já compra o arroz direto no fogo. A vida ficou mais prática, né, gente? A vida ficou mais prática. Eu lembro, quando criança, escolhendo o arroz para minha mãe. Eu vou usar a linguagem nordestina, né? Porque no Sudeste é como é que é? Escolhendo. No Nordeste era catando. Catando. Tanto o arroz como o feijão. Era assim, tinha que catar, né? Tinha que escolher. Vou usar a linguagem do Sudeste, tinha que escolher. Catar mesmo, né? Então, quando a palavra de Deus fala que o tempo de começar o juízo é pela casa de Deus, querido, você precisa entender uma coisa. Quanto mais o arroxo aumentar, e você perseverar, e você se manter em pé, isso está mostrando para você mesmo que você é filho de Deus. É filho de Deus. É de Deus. Eu ficava sempre na faculdade, quando eu entrei há muitos anos atrás, né? Na minha primeira formação. Sabe quando você se preocupa assim, como é que eu me comporto? Eu nunca fui num lugar para chegar, eu nunca fui uma pessoa de chegar no lugar, sou crente, tá? Nunca falei isso. Eu começava a viver a vida, normalmente. Tinha um rapaz que era um líder político, ele era militante, e ele era presidente do Diretório Central dos Estudantes, do DCE. Era DCE na época. E aí eu fugia muito dele. Muito. Por que eu fugia dele? Porque eu achava que eu não tinha condições de entrar num debate com ele. Eu achei que eu não tenho condições. Esse cara é muito inteligente, eu não tenho condição de entrar num debate com ele. Aí eu fui para uma aula, quando eu cheguei na turma, só ele estava. Sentado numa cadeira atrás. Eu cheguei, botei as minhas coisas, falei, oi, botei minhas coisas e saí. Falou, Austin, vem cá. Você pode me emprestar o caderno da aula tal?
Você anotou a última aula? Anotei. Quer emprestado? Peguei o caderno, dei para ele, já ia assim, não mostra, volta. Eu falei, o que foi? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu falei, vamos conversar um pouquinho. E aí nós começamos a conversar. No meio da conversa, ele virou para mim e falou assim, você é religioso, né? Eu falei, por que você quer saber se eu sou religioso? Ele disse, porque eu vejo o teu comportamento. Eu vejo como você se conduz, eu vejo que você não ri de tudo que a turma toda ri. Eu vejo que você não está em tudo que todo mundo está, como nós estamos. Você sempre é muito discreto na sua forma de se conduzir. Aí eu falei, eu sou cristão. E aí nós começamos uma conversa sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Porque na cabeça dele, o que ia mudar o Brasil era a mudança política. Eu falei, só tem uma coisa, meu querido. Eu mudo o presidente, eu mudo os senadores, eu mudo isso, eu mudo aquilo outro, mas o coração do homem continua sendo o mesmo. Eu falei, e aí? Ele falou assim, eu falei assim para ele, Deus é aquele que pode mudar o coração do homem. Aí eu citei aquele versículo, aquela passagem, onde Jesus fala que o vinho novo, se colocado em odre velho, se perde. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Quando eu falei isso, eu falei assim, pronto, ele falou assim, acabou a conversa. Entendi tudo. Aí eu saí de lá e falei, gente, eu ganhei o debate. A partir dali, aquele rapaz começou a me respeitar muito. Porque às vezes, gente, nós achamos que não temos condição de conversar com pessoa A, porque esse é um nível intelectual mais elevado. Querido, a Bíblia fala que a palavra de Deus nos torna mais sábios do que os sábios. Eu nunca esqueço, eu tive um casal hospedeiro de célula que eram analfabetos. E eu ficava impressionado como Deus usava de maneira sábia o Nestor e a Amélia. Como Deus usava. Deus usava em cura, Deus usava em revelação. Sabe, aquela mulher quando abria a boca, era algo impressionante, impressionante. Eu encontrei com ela alguns anos atrás, fui conhecer o interior do meu pai, encontrei a Amélia lá, soube que ela estava morando lá, fui até a casa dela, e ela falou assim, Washington, você soube que eu tive câncer? Eu falei, não, Amélia. Ela falou assim, eu tive um câncer, e o médico me desenganou. Eu fiz até um determinado momento o tratamento, e eu falei para Deus, Deus, quem vai me curar é o Senhor. Eu falei, e aí, Léia? Estou curada, Washington. Já faz tantos anos, eu fui orar, fui para o joelho, fui buscar a Deus, Deus me curou. Interessante que as pessoas simples, a fé delas é mais simples e sincera. Eu estive ontem com um casal, que foram nossos discípulos, que hoje moram em Portugal, e quando ela teve a primeira filha, a menina nasceu com problemas alimentares, então não podia comer uma alergia que não podia comer todas as coisas, né? E aí, ela também tinha que cuidar dela e cuidar da Daniela, da alimentação dela. E aí, a Manu, que é a filha mais velha dela, foi curada da alergia. Nasce o menino, o segundo filho dela, o João. João nasceu também com o mesmo problema. Só que eles mudaram do Brasil para Portugal, e eles não conseguiram encontrar em Portugal um médico que chegasse, que entendesse, entendesse a situação do João, e ele desse com o João, e soubesse tratar o João. Era aniversário da Manu. E aí ela falou assim, na hora de cortar o bolo, ela falou assim,
mãe, eu posso orar? A Manu tem 6 anos, gente. Mãe, eu posso orar? 6 anos? 7 anos. Mãe, eu posso orar? Aí a Tiane falou, claro, minha filha, você pode orar. E ela orou. Senhor Jesus, o meu desejo dessa noite é que o meu irmão possa comer tudo que eu posso comer. Amém. Em nome de Jesus, amém. Aí passou a semana, passou o dia e uma confusão com a agenda dela e com um monte de coisa fazendo, e ela não comprou o que o garoto precisava comer todos os dias, né? Ela falou, meu Deus, não tem um legume. O que esse menino vai comer? E ela preocupada, aí a menina virou para ela, mãe, ele vai comer macarrão com carne, macarrão à bolonhesa. Eu falei assim, minha filha, mas o teu irmão não pode comer isso. Mãe, a senhora esquece que eu orei? Pedindo para Jesus curar o meu irmão? Aí a Tiene, não esqueci. Então, mãe, pode dar um macarrão para ele. A Tiene falou assim, eu fui dar um macarrão tremendo. Meu Deus, o que vai acontecer com esse menino? Ela falou, pastor, ele comeu, não teve nada, e o menino está completamente curado. Completamente curado. Estava lá o garoto comendo chocolate, comendo um monte de coisa, comendo pizza, comendo tudo. Entende? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, meu querido, tudo que hoje as pessoas estão querendo de nós é que nós sejamos quem nós dizemos que somos. O mundo quer uma resposta, então o mundo vai ter a resposta sabendo que nós somos discípulos de Cristo, ponto. Ponto. Observa que ele diz assim, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Poxa, que se para nós que estamos com o céu garantido, estamos vivendo o que estamos vivendo, avalia para as pessoas que não têm essa certeza, essa convicção. Fala comigo assim, fala para o seu irmão, não se alarme. Não se alarme, querido. Sabe por que você e eu não devemos nos alarmar? Porque se está ruim, vai ficar pior. Vai falar, ai, que coisa horrorosa, eu vou terminar, quase é ficando ruim, é ficando horroroso, né? Coisa assim, poxa, misericórdia, eu vou terminar o meu domingo sabendo disso. Gente, isso é o que a palavra de Deus mostra para a gente. Observa que no 19 diz assim, por isso também, olha o versículo 19, 4:19, quero que a gente leia junto, você está aqui na internet, você que está aqui no 3, 1, 2, 3, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu tenho que escolher de que forma eu vou sofrer. Porque uma coisa que a Bíblia fala claramente, que Deus não quer que a gente sofra como ladrão, como assassino, como malfeitor. Mas, se eu estou sofrendo segundo a vontade de Deus, diz aqui, entregue a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Temos uma escolha, querido. Até na maneira como eu vou sofrer. Porque tem pessoas que estão sofrendo porque fizeram besteira. Entendeu? Estão sofrendo porque fizeram uma escolha errada. Estão sofrendo porque decidiram trilhar um caminho que não era quando devia ser trilhado. Tomou decisões, falou coisas que não deviam ser faladas. Querido, então eu quero que você guarde isso no seu coração. Não existe algo estranho acontecendo. Mas Deus tem permitido
as situações que eu e você temos vivenciado para nos trazer crescimento, para afirmar em nós os seus princípios, para afirmar em nós a sua palavra, porque nós somos e seremos salgados pelo fogo. O que Deus mais quer é que eu e você nos identifiquemos com os sofrimentos de Cristo. Jesus morreu porque Ele era quem era. Foi por isso que Ele foi para a cruz. Porque Ele decidiu não abrir mão do chamado dEle, da posição dEle, de quem Ele era. E por isso Ele viveu o que Ele viveu. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você, nesses dias, tome uma posição em Deus. Porque é justamente isso que Deus está chamando a gente, para tomar uma posição nele. Se Deus nos colocou no lugar que nós estamos, é porque Deus tem uma história para nós escrevermos juntos. Juntos. Sabe o que mais me alegrou ontem à noite, quando eu estive com esse casal? Foi vê-los tão crentes. Foi vê-los criando os filhos no temor do Senhor. Foi vê-los, foi ouvir esse testemunho de cura do João, fruto da oração da Manuela. Foi ver que eles continuam compromissados com Deus e com o seu reino. Eles têm 12 anos de casado. Faz 12 anos que eu celebrei o casamento deles. E foi tão bom reencontrá-los. Quando eu olho as situações assim, eu e a Ana, a gente olha assim para trás, a gente vai vendo marcos de Deus na vida das pessoas que nós passamos pela história delas. Deixa eu te falar, Deus quer fazer a mesma coisa com você. Deus quer que você despeje na vida das pessoas o que Ele tem colocado no seu coração. Mas você tem que decidir caminhar. Tem que decidir todos os dias, estou pronto para isso. Não é hora de recuar, é hora de avançar. Amém, crentes? Amém? Você que está conosco pela internet, fiquem de pé no seu lugar. Vamos orar. Quero que você feche seus olhos e que você comece a dar graças a Deus. Graças a Deus pelas provações. Graças a Deus pelas circunstâncias difíceis que você tem vivido, que nós temos vivido como igreja. Dar graças a Deus. Reconhece Deus nessa situação. Reconhece a presença de Deus. A certeza de que Deus está nesse fogo, junto com você. Dá graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe que muitas vezes nós achamos, quando acontece alguma situação muito difícil, que alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Mas como diz a Tua palavra, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós com a intenção de prová-los. E eu sei, Senhor, que nesses dias o Senhor está nos salgando pelo fogo.
O Senhor está nos salgando, Senhor, firmando em nós os princípios da Tua palavra. E eu quero rogar a Ti, Senhor, rogar a Ti, que a cada dia, Espírito Santo, nós possamos dar mais e mais lugar para o Senhor. Nós possamos permitir que o Senhor se manifeste em nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Glorifica o Teu nome, Espírito Santo. Glorifica o Teu nome em nós. Glorifica o nome de Jesus em nós.